Amém? Mateus 11 diz: E aconteceu que, acabando Jesus de andar com todos os seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 12 seus discípulos e disse-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvistes e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres é anunciado o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Partindo deles, começou Jesus as culpas a respeito, partindo deles, começou Jesus a respeito de João. Que tem disso? Que foste ver no deserto, uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver um homem ricamente vestido, ou que trajava ricamente, os que trajavam ricamente estão na casa dos reis. Mas e como que foste ver? Profeta? Sim. Vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este que está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior que ele. Desde os dias de João Batista até agora se faz violência a reino dos céus e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Amém? A palavra que eu trago hoje, eu queria que você ficasse bem atento aí ao seu papelzinho também, é a respeito das falhas dos líderes, a humanidade do líder. E eu vou confessar para vocês que domingo eu saí bem aqui perguntando para Deus qual era o propósito meu aqui nessa igreja. Eu saí daqui perguntando isso. Perguntei para Deus qual era o propósito realmente do Senhor para mim aqui. E domingo eu fiquei, de todo perceber que eu estava muito indignada. Né? Estava muito indignada, coisa que eu não faço no culto, mas eu fiz, bem consciente, foi de exaltar a igreja. E, olhando para o texto de João, eu até perguntei para o Gilberto se o pastor ia me ministrar, acabou não vindo, eu falei, eu vou ministrar. E Deus me levou a uma mensagem, eu ouvi uma mensagem do pastor Luciano Subirá a respeito, né? E me questionei muito, realmente, eu falei com Deus. Qual era o propósito, né? Qual era o propósito? Porque você fala e você não é ouvido. Vocês sentem isso? Você fala e você não é ouvido. Você fala e as pessoas não te obedecem. Você fala e parece que você está falando para as paredes. Isso, para quem tem uma promessa, é muito difícil. Nós vimos que João Batista, lá atrás, ele batiza Jesus, ele confirma diante das pessoas que Jesus é o Messias. Nós vemos quando Jesus é batizado. Só que esse mesmo João Batista, quando ele está preso, quando ele está ali no cárcere, há uma incógnita para ele, há um questionamento na alma dele se realmente Jesus era o Messias. E quantas vezes nós passamos frustrações dentro daquilo que Deus falou? Deus falou para João que ele viria e traria e abriria o caminho daquele que seria o Salvador, o Messias esperado. Mas dentro da cadeia, quando ele está ali no sofrimento sozinho, ele questiona e ele manda que os discípulos dele, ele chama os discípulos dele. Fala que ele enviou 2 discípulos para que fossem até ali onde estava Jesus para perguntar isso para ele. Quando a gente olha esse texto, a gente vê uma confirmação, né, de Jesus falando
que realmente os fatos mostravam que ele era o Messias. Não é isso que Jesus fala? Olha, fala para ele que os cegos têm visto, os coxos andam. E aí nós vamos fazer um paralelo lá para Isaías, quando fala, né? Que viria aquele, né, que abriria os olhos aos cegos, que restauraria a paz, que levantaria os mortos, que curaria os coxos, né? Sobre o Messias prometido. Mas quando esse mesmo João Batista está numa situação difícil, ele começa a questionar se realmente foi isso que ele ouviu de Deus. Será que foi isso mesmo? Será que está acontecendo? E Jesus, hoje está difícil, pode encostar ali. Hoje está bem complicado mesmo, né? Eu tenho pedido, uma das coisas que eu tenho pedido muito a Deus para sair desse lugar. E quando Jesus responde, eu não sei se você já tiver essa experiência de você levar uma bronca sem que ninguém à sua volta soubesse que você está levando bronca. Porque você sabe. Você está levando uma chacoalhada e as pessoas em volta acham que você está tendo uma conversa normal. Jesus, de certa maneira, manda esse recado para João Batista, mas assim, você não falou, meu amigo. Você não entende o que foi falado, você não está crendo. Quem estava à volta só ouviu ele confirmando, mas João Batista sabia do questionamento dele, que essa resposta de Jesus foi uma puxada de orelha. Né? Quando Jesus se reporta para João Batista, e essa palavra que Jesus fala para ele com certeza recebeu como uma exortação para as pessoas que estavam em volta, era uma confirmação realmente do que Jesus estava fazendo. Paralelo a isso, Jesus, o cenário muda e ele vira para as pessoas que estão ali em volta e se dirige para eles e confirma o ministério de João Batista. Ao mesmo tempo que para os discípulos ele dá uma resposta que quando João Batista ouvisse, ele ia entender que Jesus estava chamando a atenção dele. Para as pessoas à sua volta, ele confirma que João Batista realmente era aquele que viria ser o preceptor de Jesus. Trazendo para nós liderança. Uma coisa que nós precisamos entender é que nós, primeiro, eu, você, nós somos falhos. A primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Mas a gente só consegue vencer isso quando a gente aceita que nós somos falhos. Quando a gente tem essa coragem de falar, eu sou falho. Tem hora que eu sou fraca. Tem hora que eu preciso de ajuda. Tem hora que eu não creio. Porque quando João Batista manda perguntar porque ele não estava, ele queria uma confirmação. Ele queria ter a certeza da boca de Jesus de que realmente era aquilo que estava acontecendo. O que eu quero trazer para nós, liderança? A gente precisa entender que, primeiro, as coisas elas vão acontecer no tempo de Deus. Mas Deus não vai nos dar aquilo que a gente não consegue conduzir. Aquilo que a gente não consegue controlar, mas controlar entre aspas, porque não somos nós que controlamos. E às vezes a gente se questiona por que a igreja, né, não tem seja mais para cá mesmo. Mas pega a folhinha bem aqui. Às vezes a gente se questiona por que a igreja não está crescendo, né? Às vezes a gente se questiona por que isso não está acontecendo. Mas às vezes nós mesmos, e eu não cremos na palavra que Deus nos deu. E uma outra coisa é que nós não estamos prontos. Nós não estamos prontos. E aí eu queria que agora você usasse esse papel. Eu queria que você desenhasse aí uma marca. E nós vamos nos reportar a
aquele momento onde 4 amigos se esforçam para descer o paralítico pelo telhado. Em cima dessa marca, eu queria que você colocasse o que você quer para esta igreja. Desenhe uma marca. Entendeu, Liz? Rabisca aí, ó. Um retângulo. Eu quero essa igreja. Eu quero estar aqui dentro para ter lugar É o grandão, né? Bota na Faz um retângulozinho aí na marca. Qualquer jeito, como assim? Seja por isso, Tem caneta aí? Tá faltando?